Bom, então vamos lá. Eu só queria que daqui a pouco colocasse a logomarca do Maconha Não. Eu sou coordenadora do Maconha Não, que é um movimento contra a legalização da maconha. Então a minha posição já gosto de mostrar assim quando eu chego, né? Sou bem definida. Contra a legalização da maconha, e nós trabalhamos desde 2008 que esse movimento, o movimento social existe, e graças a ele que nós andamos pelo Brasil todo, em audiências públicas, tentando convencer vereadores e deputados a não legalizar a maconha. Já fiz em Brasília 2 seminários, inclusive um deles o Laranjeiras participou, seminários sobre drogas, falando sobre a descriminalização, falando sobre a regulamentação, enfim, também falando sobre as políticas públicas que existem, que são muito falhas no nosso país. Na verdade, eu não vejo que existam políticas públicas sobre drogas, né? Porque cada vez mais aumenta o número de usuários, e o outro lado, liberacionista, fala muito que aumenta o número de usuários de drogas, porque a droga não é legal. Se fosse legal, cairia. Então tem algumas coisas que a gente deve deixar claro e ser honestos. Por exemplo, todos os países que legalizaram drogas, que o movimento liberacionista usa de exemplo, todos têm problemas gravíssimos por causa da descriminalização ou da legalização de drogas e mesmo da regulamentação. Um deles é o aumento da prostituição, por exemplo. Amsterdã se arrependeu de ter legalizado. Eles estão com uma regulamentação muito séria, porque foi legalizado drogas e o país achou que ia resolver os problemas. E quais são os maiores problemas de Amsterdã, da Holanda? Os problemas foi que eles legalizaram drogas e ao começo o povo começou a usar drogas numa praça. De repente a população começou a reclamar da praça, que só tinha usuário de drogas, que tinha prostituição, era horrível aquilo. Aí começou o entorno da praça, começou a se politizar, né? E começou a prefeitura e o governo ter que dar aparatos, emparelhar aquela praça. Então hospitais foram construídos ali, tendas. Então em volta daquela praça hoje é onde mais tem equipamentos de tratamento de usuário de drogas. Mas uma coisa característica da Holanda é que a Holanda, assim como Portugal, o uso de heroína era muito grande. Por isso se tem a falsa ideia de que diminuiu o número de usuários de drogas. Na verdade, diminuiu o número de usuários de heroína. Mas de usuários de maconha, por exemplo, outras drogas, aumentaram muito. E com esse aumento veio o quê? Foi feita uma pesquisa na Holanda. Eu não lembro assim o instituto, mas no blog maconhanão.blogspot e no maconhanão.com.br tem lá esse estudo. Eles estudaram 5.000 jovens, adolescentes, e descobriram que a maconha desencadeia sim esquizofrenia em 20% dos adolescentes. Então você não sabe quem vai desencadear a esquizofrenia. Quem é médico e quem é da área de saúde mental sabe que uma das piores doenças mentais que existem é a esquizofrenia. Uma pessoa com esquizofrenia é uma pessoa que tem um problema mental gravíssimo, né? E ela desencadeia, não é que ela cause, mas ela desencadeia de 15% a 20% na juventude. Isso é um índice altíssimo. Então o que aconteceu na Holanda? A prostituição saiu das mãos das cafetinas, dos cafetões, né? E ela se popularizou, se instrumentalizou, se organizou. Hoje a prostituição é tão terrível que Holanda, principalmente Amsterdã, é dividido entre o povo que não gosta de drogas e o povo que ama drogas. Então, quando a gente fala em políticas de liberar, ou descriminalizar, ou regulamentar, ou liberar drogas, a gente tem que saber das consequências, porque é uma coisa muito séria e muito certa. O fato de legalizar drogas, descriminalizar drogas, regulamentar drogas, né, ou liberar drogas, ou proibir drogas, não vai aliviar as consequências psicológicas, biológicas, que a droga causa no indivíduo. Por exemplo, o indivíduo que está sob efeito de drogas, ele rouba, ele mata, ele violenta, ele estupra.
Ele está sob efeito de drogas. E o álcool é uma grande prova disso. E quando nós falamos de drogas, nós não podemos simplesmente dividir drogas legais e drogas ilegais. Porque droga é droga. Cigarro é droga, álcool é droga. E hoje o maior problema de saúde pública que nós temos é o uso de cigarro e de álcool. Tanto que o álcool é responsável por 50% dos casos de acidentes com mortes no mundo inteiro. O cigarro é o maior responsável pelos prejuízos financeiros que o nosso governo tem, por exemplo. O cigarro ele causa cerca de 38 doenças, 38 tipos de câncer, por exemplo, o cigarro causa. E o Brasil gasta mais de 328 milhões por ano em tratamentos psicoterápicos decorrentes do uso do cigarro. Então é muito sério. Quando a gente fala de drogas, nós não podemos falar de drogas ilícitas. Nós não podemos só falar de leis que impedem uso de droga, descriminalização de drogas. Nós temos que falar do efeito que ela causa e dos prejuízos econômicos, sociais, biopsicossociais. Nós temos que falar. Nós temos que falar o quanto custa para o governo, o quanto custa para a nação, o quanto de prejuízos custa o uso e o abuso de drogas. Nós temos que saber que se de um lado a lei, dizem os liberacionistas, não funciona, nós também não podemos ser ingênuos e achar que liberando drogas vai resolver o problema, porque daí aquela meia dúzia de militante ativista ali vai usar droga numa boa sem ser presa, é isso que eles querem, vão poder traficar entre os amigos, enquanto a maioria dos filhos de bem estão arriscados a começar a usar drogas porque eles mesmos vão oferecer nas escolas. Mas daí é uma hipocrisia, porque nas escolas se oferecem drogas, em colégios caríssimos se oferecem drogas. Há meninas, eu mesmo conheço várias meninas que são mulas, em colégio de dia, colégio pago. Nós não podemos fechar os olhos a isso, mas ainda a lei é uma das vias de prevenção. A lei é uma das vias que dá segurança, pelo menos para os pais. Se nós não temos uma lei que pelo menos segura um pouco essa questão do uso das drogas, então está tudo perdido. Porque o efeito da droga no cérebro não vai passar porque se liberou drogas. Os problemas vão aumentar. Por quê? Quando se legaliza a droga, a tendência é no começo subir, elevar o número de usuários de drogas. Isso é normal. Daí dizem que depois diminui o uso. Não é o que mostra em todos os países. O que aconteceu em Portugal, o que aconteceu na Holanda é que a heroína diminuiu, mas a maconha aumentou. E se você souber os efeitos negativos que a maconha, vamos falar da mais leve, né? Porque o crack não vão nem comentar, né? O crack é o fim do fim, né? E o crack, a gente olha no crack e na cocaína porque aparece muito mais rápido. Uma pessoa começa a usar crack hoje, na sexta usada, 6 meses de usada, já está definhando. A maconha não, a maconha é progressiva, né? A maconha vai devagarinho, passinho de cada vez, parece 12 passos para a recuperação e 12 passos para o vício. A maconha vai indo devagarinho, você não percebe. Quando você perceber que teu filho usou maconha, a professora também já percebeu, mas isso daqui a um ano. Quando ele começou a faltar, ele começou a mentir que a avó morreu, que o pai morreu, que a mãe morreu, porque ele falta aula para usar maconha. Quando ele começar a ficar no cantinho da sala que parece que está deprimido, coitadinho, né? É porque ele se esconde, porque a maconha ela dá uma crise, chamada de crise amotivacional, perde o interesse por tudo à sua volta. Estou falando da maconha porque é a mais moderna, né? Todo mundo quando fala em legalização, descriminalização, fala na bendita da maconha, maldita da maconha. Vamos liberar drogas. E o que mais eles usam para dizer que liberar droga é bom, é que a maconha é uma droga medicinal. Aí morri, né? Tem um seminário em Brasília, que por acaso foi eu que consegui levar esse seminário para Brasília. Levei até o Laranjeiras nesse seminário e levei o maior especialista do canabidiol para a gente discutir essa questão da maconha medicinal. Não existe maconha medicinal, existe maconha terapêutica. A medicinal é maconha para vagabundo, entendeu?
Aquele povo que quer usar maconha, porque gosta de maconha, aquele usuário ocasional, aquele usuário social. Então esse Zé e Mané aí dá uso da maconha. Então ele quer ter o direito de lesar o corpo dele, ele tem. Porque juridicamente ele tem. Quer cortar os pulsos, corta. Se ele quer se cortar que nem o Cult, ele corta. E se ele quer usar droga, ele usa, não é? A nossa lei, 11.343, 26 de agosto de 2006, não penaliza mais o usuário. Então não há por que descriminalizar drogas, porque a lei já não penaliza o usuário, ponto final. Mas o que acontece? Eles dizem assim, os críticos dessa lei. Mas ela não penaliza, mas ela culpabiliza. Mas claro que você é culpado. Porque quando você usa drogas, o tráfico cresce. Por quê? Porque você usa drogas. Porque se você não usasse drogas, não ia ter mais droga, porque o povo não ia mais ter para vender, porque você não ia comprar. Pode parecer simples isso, mas isso é real. Agora, o povo que quer legalizar drogas, quer legalizar porque eles querem fumar na boa, nessas manifestações, nessas ocupações, quer fumar, plantar os vasinhos dentro da casa deles e usam o lobby da maconha medicinal. Ou seja, você tem uma dor de barriga, vai lá e fuma maconha. Você tem uma dorzinha de cabeça, fuma maconha. Você tem insônia, fuma maconha. Eu tenho insônia, eu tomo chá. Chá de camomila funciona bem, chá de maracujá, chá de hortelã, tem um monte de chá que você toma e o chá faz bem para a sua saúde. Já a maconha não faz bem para a saúde. Porém, eu não sou contra a reclassificação da maconha terapêutica, que é diferente. É o canabidiol, por exemplo, maconha tem lá 700 propriedades. Você retira lá de dentro da maconha um tal chamado de canabidiol. CBD? Canabidiol, né, doutor? CBD. O canabidiol, ele é bom para vários tipos de doença. Não é que é bom para a saúde, veja bem. Aquele extrato retirado do canabidiol, usado para determinadas doenças, ele funciona como esclerose múltipla, por exemplo. Então, tem várias pessoas no mundo, no Brasil, mais de 300 famílias que lutam pelo canabidiol. Só para vocês saberem, eu fui a responsável por levar no Senado, tem até vídeo e foto, levar para o senador Magno Malta 3 famílias. Eu levei como coordenadora do Maconha Não, e eu sou contra a legalização, mas eu comecei a estudar cientificamente o tal do canabidiol. Falei, então eu vou lutar a favor do canabidiol. E a gente tem que ser honesto em tudo quando a gente fala de drogas. Realmente, qualquer droga, você pode retirar uma substância dela e de repente ela se transformar em um remédio. E eu acredito no canabidiol. E eu mesma fui atrás de deputados, fui atrás de senador, fui atrás de movimentos sociais e fui taxada até de maconheira quando eu fiz isso. Muitas pessoas ficaram contra mim quando eu fiz isso. Porque nós não podemos ser ignorantes. Então eu vi que o canabidiol não, a maconha é fumada, gente. Porque quando a maconha é fumada, ela se transforma em droga. Mas o canabidiol, o óleo transformado em óleo, ele é sim importante em várias doenças. Para cura ou estabilização ou manutenção da saúde em várias doenças. Não que a maconha ou o canabidiol seja bom para a saúde, não existe isso. E dentro da maconha também tem outra substância que está sendo estudada, que é o THC. O THC, ele causa barato. O canabidiol não, o THC causa barato. Mas tem gente que tem dores no corpo todo e tem um tal do spray de THC que você espirra embaixo da língua e automaticamente o corpo relaxa. Então, quem sou eu para negar a essas pessoas a busca por esses medicamentos retirados da maconha? Não posso, porque nós não podemos ser ignorantes. Então fui lá, batalhei, levei no Senado as 3 famílias, inclusive uma das meninas era o Fischer, foi junto, e ele é um dos responsáveis por aquele filme ilegal, entendeu? E a militância usa muito essa questão da maconha medicinal para tentar se legalizar a maconha. O que nós fizemos com isso? Nós tiramos o lobby deles, que era a maconha terapêutica, e colocamos já na legalização. Reclassificação, não foi nem legalização. Por quê? Quando eu estudei a lei 11.343, de 26 de agosto de 2006, tem que decorar essa lei. Quando eu estudei, eu vi que já tinha uma liberação de algum tipo de substância da maconha
para uso terapêutico. Medicinal vulgarizou, então não usa esse nome. Medicinal é coisa de maconheiro que quer usar maconha todo dia e fica inventando aí que tem dor de barriga por fumar maconha. Agora, a terapêutica é remédio mesmo, não podemos ser ignorantes, eu luto por isso, e lutei por isso. Então, quando eu comecei a ver que sim, a maconha terapêutica, ela pode ser medicamento, e dentro da lei já tem essa possibilidade, o que eu fiz? Eu estudei a lei e falei, nós temos que reclassificar o canabidiol, que eu não encaro como droga. O canabidiol, pela lei, pela Anvisa, é tido como droga, que nós lutamos pela reclassificação. Então foi reclassificado dentro da Anvisa, a Anvisa aceitou e eles estavam, as famílias, lutando há 10 anos. Eu só cheguei lá para dar um chutinho no gol, tá, gente? Não fiquei militando 10 anos, não. 10 anos eles sofrendo, as famílias sofrendo e sendo usados pela marcha da maconha. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é justo isso, né? Eles têm boa intenção, estão sofrendo, precisam de ajuda. Quem os ajuda? Só os militantes da Marcha da Maconha. Porque se compadeceram desse povo? Não. Porque queriam pegar carona. Quando eu percebi a carona, eu falei, quer saber? Pois eu vou tirar esse povo dali. Estava acontecendo no Senado várias audiências públicas, porque tinha uma alguma coisa lá, um projeto de lei para descriminalizar a maconha para uso medicinal. E aquelas famílias vinham falar a favor desse projeto, mas porque elas estavam interessadas no canabidiol. Elas não estavam interessadas em legalização da maconha. Elas só queriam que liberasse esse canabidiol. Aí eu fui em cima do canabidiol. Sentamos lá com o Magno Malta levou a gente lá no plenarião. Aí encontrei com a Aécio Neves, estava em alta na época, o Aécio. Ele falou, você é Marisa Wolff do maconha? Não, sou. Mas me fala, se você falar que o canabidiol é remédio, que a gente tem que lutar, eu entro nessa luta. Entrou também, no fim todos os senadores entraram na luta e o Magno Malta ligou para a Anvisa e 10 anos de batalha dessas famílias nós resolvemos em um dia. Montaram uma comissão e foram lá e reclassificaram a maconha. Então, a maconha não, o canabidiol. Então, quando a gente fala em descriminalização, nesse sentido, sim. Depois de exaustivos estudos, você perceber que aquela substância faz bem, diminui o sofrimento de algumas pessoas, alguns tipos de doença, é óbvio. Senão, nós não iríamos no dentista e não usaríamos anestesia, né? Porque se você é contra esse tipo de ação, lutar por um medicamento mesmo que retirado da cicuta, mas se ele vira um medicamento, alivia dor e sofrimento, você vai lá e milita a favor. Porque os medicamentos de dentistas, aquela anestesia é tirada do quê? Da cocaína. A morfina é tirada onde? A droga. O Demerol é tirado onde? Tudo de droga. Então a gente sabe, não precisamos liberar a heroína para se tirar uma substância dela. Não precisamos legalizar o ópio. É a substância que tem ali isoladamente que se transforma no medicamento. Então nós temos que entender isso, saber disso, porque não há necessidade de se legalizar drogas para se tirar o medicamento delas. Assim, de estudos, investir em estudos e reclassificar via Anvisa. Aí o que acontece hoje com o canabidiol? Ele é reclassificado já, não lembro o código dele, mas já é reclassificado. Ele não é mais como droga, então a pessoa pode importar o medicamento. Importar, né? Importar. Trazer de fora o medicamento, mas aí nós temos um problema grave, porque no Brasil não tem esse medicamento, então o custo dele é absurdo e as famílias continuam fazendo o tráfico do canabidiol. E tem pessoas aqui no Brasil que vendem clandestinamente esse canabidiol. Então o que teríamos que ter? Políticas sérias e honestas. Já que reclassificou, esse é o problema do Brasil. Ele quer legalizar um negocinho, aí ele tem que resolver os outros pepinos. Ele não. Então descriminaliza o usuário de drogas, mas daí quem ajudar o cadeirante a fumar maconha, por exemplo, vai preso. Então a gente tem que organizar essa bagunça. Já que você quer dizer que o usuário não vai para a cadeia porque ele só é usuário de drogas, ele não é um criminoso, então você tem que resolver essas questões da lei, adaptar. Então nós conseguimos a reclassificação do canabidiol, agora está se lutando pelo THC, há um preconceito muito grande de THC, eu também sou um pé atrás com THC, porque ele causa barato, porém é o spray do THC
E ainda ele não foi reclassificado porque não há estudos mesmo, como aconteceu aqui no Brasil, sérios, que comprovaram a eficácia do canabidiol. E ainda não é 100%. Mas, se as crianças usam canabidiol, estão tendo menos convulsões, estão deixando de morrer por causa disso, então já é suficiente, né? Que terá efeitos colaterais mais tarde, nós sabemos, mas, né, é aliviar a dor do momento. Então, para esses casos, nós temos que enfrentar com conhecimento de causa, porque se nós não tivermos conhecimento, a gente impede da política funcionar. A gente impede que pessoas sejam agraciadas por causa desse medicamento. Bom, é uma coisa. Agora, a questão da legalização de drogas nos outros países, sim, ela não deu certo. Por quê? Ela só daria certo se o tráfico estivesse acabado. Nós só podemos dizer que deu certo se o entorno deu certo. E o que nós vemos em Portugal, como nós vemos em todos os países, é que em torno dos locais, dos pubs, por exemplo, onde foi legalizada a maconha, a prostituição e como que é o tráfico paralelo que a gente fala, está rodando, está acontecendo do mesmo jeito. Está acontecendo do mesmo jeito. A coisa é tão séria da legalização da prostituição, porque quando você fala legalizar drogas, você legaliza a prostituição porque as prostitutas usam drogas para aguentar aquela vida nojenta que elas têm, aquele sofrimento. As mulheres são vendidas em vitrines na Holanda. Tudo por quê? Por causa da legalização de drogas. Então, você tenta resolver um problema e você criou um outro muito maior. Os 55% que diminuiu de drogas em Portugal foi da heroína. Aí sim diminuiu a heroína, porque a maconha e outras drogas mais leves, digamos, foi usado como redutor de danos. Eu acho fim políticas de redução de danos. Porque redução de danos você faz o seguinte, tá lá aqui em São Paulo, né, a Cracolândia, vão lá uns tal de psicólogo de rua, de consultório de rua, chega ali e fica batendo papinho com o povo. Mas não convence as pessoas a quererem lutar pela sua vida, a quererem se internar numa comunidade. Não chegam lá um povo vendo uma pessoa viciada em crack, definhando, e não chega ali, tira e vai levar para o internamento. Porque a política pública é assim, só vai se quiser, horas boss. Se a droga acaba com o teu livre-arbítrio, com o teu poder de escolha, como é que ele vai se escolher se internar? Eu sou a favor do internamento compulsório, nos casos graves. Quem foi em Brasília lutar pelo internamento compulsório é essa que vos fala, Marisa Lobo. O projeto era do deputado Ratinho, e eu tive coragem de lutar lá. Estava o vice-presidente, até gosto de contar isso, vamos contar. O vice-presidente do Conselho de Psicologia, eu, um representante do Ministério da Saúde, um representante do Ministério do Trabalho. Nós chegamos lá para falar em políticas públicas sobre drogas, ninguém soube falar nada de políticas públicas sobre drogas, e como eu fui consultora da Secretaria Antidrogas de Curitiba, por 2 gestões, e eu praticamente que criei muitos setores, muitos trabalhos, ações da Secretaria Antidrogas, então sabia muito bem, eu trouxe o trabalho da Secretaria Antidrogas de Curitiba, que foi o melhor trabalho do Brasil em prevenção e enfrentamento às drogas. Infelizmente o prefeito anterior de esquerda entrou, destruiu a Secretaria Antidrogas, porque é assim que acontece, né? Não falar que é de esquerda ou de direita, mas enfim, o próximo prefeito que entrou, que era aliado do PT, simplesmente destruiu todo o nosso trabalho. Mas em 2010, por causa desse trabalho que eu fiz em Curitiba, eu fui convidada a ir no lançamento do Crack é Possível Vencer, que foi um projeto, a princípio, muito bom do governo anterior, e eu gostava desse projeto porque ele foi criado em Curitiba e eu fiz parte dele. Na verdade, ele foi afanado de uma tal senadora aí, que não vem dizer o nome, e levou para o Congresso Nacional, levou para Brasília, e foi muito bom porque fez crescer, não estou criticando, mas desencargo de consciência me levou lá, essa mesma senadora, e eu participei de todo o lançamento, e era para ser uma coisa boa. Mas no Brasil é assim, você até cria uma política, mas quando você vai executar, e se você faz uma repressão, pronto, acabou. Acabou, já veio os tal dos direitos humanos, aí vem em cima, não pode levar para uma comunidade se não quer, não pode internar, não pode isso, não pode aquilo. Como não pode? As drogas, elas prejudicam a psique, elas prejudicam sim o cérebro. Tem autores que dizem que as drogas, elas são idiotizantes, principalmente a maconha.
Já tem vários estudos científicos que dizem, sim, ela desencadeia esquizofrenia em 20% dos casos. Sim, ela gera uma crise motivacional. Sim, no plano de execução de tarefas do cérebro, ela trabalha muito. Por isso que o usuário, principalmente de maconha, ele trama na cabeça dele um monte de coisa ele vai fazer. Ele quer fazer, ele tem vontade de fazer. Aí ele fica viajando o que ele vai fazer, mas não faz. Por que ele não faz? Porque a droga prejudica esse plano aqui de execução de tarefas do cérebro. Então, realmente, é uma droga muito perigosa. Sim, ela causa câncer, não é só o cigarro que causa câncer. Ela causa também, ela causa impotência. Ela causa câncer no esôfago, faringe, esôfago, tudo. Pulmão. Então, é uma das drogas que mais causa câncer, porque ela é muito parecida com o cigarro. E ela tem 7 vezes mais alcatrão que o cigarro. Ninguém fala por quê. Ah, porque ela dá barata, a pessoa fica, paz e amor. Na Coreia do Norte tem mais a que ficar paz e amor mesmo, e tem mais a que ficar viciado sim assim. É muito mais fácil dominar o povo. Quando a maconha veio da Europa para o Brasil, nos navios negreiros, por que a maconha veio? Para acalmar os coitadinhos dos escravos. Por que muitos empresários, ia falar não, fazendeiros, né, dos séculos passados, usavam a maconha e davam para os escravos? Porque os escravos viciavam, ficavam bonzinhos e faziam tudo o que eles queriam, até que a maconha começasse a dar problema psicológico. Aí quando começa a dar problema psicológico, causa o quê? Agressão. Aí vem a turma dos canabistas. Eu não falo maconheiro para não ofender, tá? Para ser politicamente correto, a gente fala canabista. Aí vem os canabistas e falam, eu não sou violento. Você diz que a maconha causa violência. Esse estudo, que foi feito com 5.000 jovens na Holanda, provou que desencadeia sim. Se desencadeia esquizofrenia e surtos psicóticos, uma pessoa em surto psicótico mata. Eu já tive um menino que eu atendi, que ele chegou totalmente transtornado no meu consultório, e eu tinha mania de falar assim, se usou droga, não venha. Se usou maconha, não venha. Sou bem durona assim. Mas não sei porque aquele dia eu falei, eu vou ficar ali alugando aqui, esse menino vai ficar me alugando com a droga dele, eu vou ficar ouvindo. Mas foi uma coisa fantástica de eu ficar ouvindo esse menino, porque ele ficou tão alucinado, e ele começou, na paranoia dele, começou a acusar o melhor amigo de ter roubado ele, enfim, aquilo quase virou em morte, porque ele queria matar o amigo dele, e ele usava, como dizem, só maconha, queria matar o amigo dele. Aí no dia seguinte eu falei, sempre questione, se você achar alguma coisa do teu amigo ou de alguém, questione se aquilo realmente é verdadeiro, se aquilo realmente está acontecendo com você. E ele pegou um revólver para dar um tiro na cabeça do amigo que foi visitá-lo. E na hora ele lembrou, eu questiono, será que é verdade isso que está acontecendo? Será que é mentira? Será que é verdade? Será que é mentira? Então enquanto ele pensava, será que é verdade ou mentira na paranoia, o amigo foi embora. Aí quando o amigo foi embora, ele pegou o revólver e deu um tiro, só que não acertou, porque o amigo já estava longe. E ele parou de usar maconha por causa disso, porque ele viu o que ele fez com ele. Quando alguns estudiosos dizem que maconha é uma droga idiotizante, ela é idiotizante, eu vou explicar por quê. Isso aí é comprovado cientificamente, tá? Mas, psicologicamente, o ser humano vem cheio de energia, né? Cheio de vontade de conquistar objetivos, então ele vem. Aí ele tem 15 anos. Encontra o que na frente dele? Maconha. Pá. A partir do momento que ele encontrou a maconha, a vida dele parou ali. Isso explica porque tem tanto quarentão, cinquentão que parece um bebezão, é um idiota. Porque eles ficam idiotizados. Regridem nas emoções. Eu já atendi pessoas com 38 anos que tinha uma idade mental, não, uma idade emocional de 15, 16 anos. Aí eu perguntava, quando você começou a usar maconha? Ai, com 15 anos, com 16 anos. Estou dizendo que isso é regra, mas estou dizendo que isso acontece. E quando eu li esses estudos da idiotização da maconha, então eu vi que realmente isso é verdade. Quantos pacientes eu tive para poder tirar essa conclusão? 2, 10, 20, 587. Paciente só de maconha. Eu queria escrever um livro só sobre maconha.
entendeu? Eu tive em comunidade terapêutica, que eu trabalhei muito em comunidade terapêutica, meninos que chegaram, tragédias de maconha. Menino que chegou, começou a fumar maconha, aí a mãe viu uma matéria na televisão. E viu uma matéria na televisão dizendo que o cara ficou rico porque começou a vender maconha. A mãe comprou um tijolo de maconha e deu para o filho, 16 anos. Filho, venda maconha que você vai ficar rico. Acontece no Brasil, gente. Aí o menino começou a vender maconha, deu um dinheirinho. Fez o quê? Comprou uma arma para o pai. O pai pegou a arma do filho, ficou revoltado de saber que o filho estava destruindo a vida e que a mãe também não valia nada, ainda que apoiava, era traficante mor. Deu um tiro na sua cabeça. E eu fui encontrar esse menino numa comunidade terapêutica. Tantas coisas que eu vi desses 586 pacientes usuários de maconha, e eu pergunto, onde está o governo nisso? Aí eu posso jogar a culpa toda no governo? Não. Maconha não é um problema do governo. Quem falou que é um problema do governo? Não é. Maconha é um problema meu, seu, nosso. É um problema de todos nós. Eu sinto muito que no Brasil não tenhamos políticas públicas sérias. Não tenhamos homens sérios. Eu gostava desse ministro, aquele careca que agora vai ser ministro da STF, né? Alexandre? Esse Alexandre Moraes. Porque ele era pulso firme. Eu achei que alguma coisa ia mudar na questão de segurança pública. Na questão que isso influenciar as políticas públicas sobre drogas. O que nós temos? Nós temos ProERD, Pro não sei do que, pessoas que trabalham voluntariamente, praticamente sozinha. Nós temos palestrantes, nós temos pessoas como o Parlamento Livre que está aqui, vão todo mundo voluntariar. Porque é um problema nosso, é um problema meu e seu. Eu não acho que é um problema do governo. Nós temos que trabalhar em políticas públicas sobre drogas em uma rede de colaboração, numa rede de proteção e colaboração, numa equipe multidisciplinar. Todo mundo tem seu papel protagonista ali, ator, dentro dessa prevenção. Nós não podemos deixar que a prefeitura tenha que fazer alguma coisa, que o governo tem que fazer alguma coisa, o governo federal tem que fazer alguma coisa. Nós temos que nós nos mexermos e fazermos alguma coisa. Eu fico muito feliz de eu estar aqui. Vocês viram que eu não coloquei nada aqui, mas é que está tão decorado na minha cabeça, porque eu estudo tanto isso. É tanto tempo falando sobre a mesma coisa e continua do mesmo jeito. Há 20 anos atrás, quando eu me formei, meu sonho era trabalhar na área de dependência química, por isso até por causa de um projeto meu que eu fui para os Estados Unidos, a convite do governo americano, do Mount Sinai Hospital, trabalhar na área de atenção primária à saúde. Já trabalhava na questão de gênero naquela época, mas também na questão das drogas e DSTs e AIDS. Continua tudo igual, não mudou nada. A única coisa que mudou foi essa questão da lei, os 1.343, 26 de agosto de 2006, essa lei que não penaliza o usuário. Se não penaliza, não precisamos descriminalizar droga nenhuma. E muito menos com o lobby de medicinal. Não existe medicinal, aprendam isso. Existe terapêutica, e a terapêutica já estamos dando conta, e ela não pode ser usada, a dor dessas pessoas, para se legalizar drogas. Não vai acabar com o tráfico. Nenhum país acabou com o tráfico. O tráfico muda de nome para contrabando. Sabe quanto o Brasil perde por ano em contrabando de cigarro nas fronteiras? 5 milhões, bilhões de contrabando de cigarro. O que vai acontecer é que o traficante, esse que vicia crianças, que matam, que se matam, que acabam com as suas vidas, esse traficante vai virar um empresário. Aí a gente fala assim, no país tal melhorou porque diminuiu o uso das drogas, porque o governo agora que vende as drogas, então o governo cobra, né? É imposto, e esse imposto ele usa para curar as pessoas. Muito bem. Se não tem usuário de droga, não tem doença. Não tem doença, o governo não precisa de doença. Teve uma frase que o Obama disse uma vez, na questão da legalização das drogas, que pelo menos essa frase eu gostei dele. Ele falou que ele não ia lutar pela legalização de drogas, pelo menos essa época eu lembro bem, porque ele não achava humano você ter que viciar pessoas e tirar dinheiro dali para curar as mesmas pessoas. E a gente sabe que uma pessoa viciada em drogas é para o resto da vida ela estar em recuperação. Não tem cura. Os únicos lugares que a gente pode dizer que tem um índice maior de, digamos, né, de cura da dependência química é em comunidades terapêuticas que usam a religião.
Então as drogas, quando eu palestro, isso é questionável até para eu ser psicóloga, mas eu digo que as drogas afetam o ser humano não em 3, mas em 4 dimensões: bio, psicossocial e espiritual. E quando eu fui ver o projeto lá, Crack é Possível Vencer, se você olhar o projeto, de todas as políticas públicas sobre drogas, elas falam na espiritualidade. Eu conheço ateus que foram para comunidades terapêuticas, continuam ateus, mas que participaram dos devocionais, da cantoria, de tudo mais, e entendem que isso é importante para o ser humano. A fé é importante. A fé é importante. Só que hoje nós estamos numa loucura de desconstrução da fé alheia, né? Num preconceito tão grande, principalmente de políticas públicas. Mas o governo não tem esse preconceito, mesmo o anterior, vamos ser justos. Porque mesmo o anterior dizia que as comunidades terapêuticas que trabalham com a religião, elas preenchem uma lacuna, e eu disse isso na audiência pública na frente do representante do governo, preenchem uma lacuna da qual o governo nunca vai preencher. Nunca. As maiores políticas públicas sobre drogas, elas estão nas mãos de voluntários, de igrejas, de religiosos, sejam eles católicos, evangélicos ou de outras religiões. Aí sem discriminar religião nenhuma, porque o Brasil não tem. Quando o Brasil, ano passado, ainda quando a Dilma era presidenta, quando ela era ainda presidente, né? Não presidente. Quando ela era, aqui o Haddad era prefeito de Curitiba. Ele tentou, acho que por causa das Olimpíadas, ou por causa foi por causa das Olimpíadas ou foi por causa da Copa, tentou pôr em prática uma política de repressão. Porque nessas horas vamos reprimir, tira todo mundo da rua. Tira todo mundo da rua e bota onde? Onde vai botar aquele povo todo? Não deu certo, né? Tira todo mundo da rua. Aí vem o direito dos manos e reclama de tudo. Se você dá emprego pro povo, reclama. Aí tem um erro gravíssimo que eles fizeram. Deram emprego, não foi para usar de drogas? Sem vincular o tratamento, porque diz direitos humanos que é desumano. Olha as bolas, gente. Como é que você pode dar emprego para uma pessoa que é viciada em drogas, tem crise motivacional? Ela vai ficar ali 24 horas por dia pensando no dinheirinho que ela vai ganhar e como é que ela vai usar esse dinheiro, quantas drogas ela vai comprar. E ela vai largar do emprego. Foi um fracasso, porque não vincular ao tratamento. Qualquer ajuda de governo é bem-vinda, eu não sou contra. Aí tiraram sarro a bolsa crack, olhando para essa ótica, sim. Mas se você quer tirar um usuário das ruas, você dá para ele uma oportunidade, mas tem que ser vinculado a um tratamento. Ele precisa de médico, de psiquiatra, ele precisa de psicólogo, ele precisa se entender como pessoa, ele precisa de uma motivação. Então nós não podemos falar em políticas públicas sobre drogas usando só o viés da lei e nem podemos usar o viés da liberação. Então nem a punição ou a liberação. Nós temos que usar as tantas vias de prevenção, e são muitas. Nós temos que usar a ciência, nós temos que usar a medicina, nós temos que usar a psicologia, nós temos que usar o conhecimento. E do conhecimento nós tínhamos que ter nas escolas atividades continuadas. Que a matéria drogas tinha que ser uma matéria, 5 minutos, beleza. Tinha que ser uma matéria continuada dentro da reforma agora do ensino médio. Ninguém fala das drogas, como não? Aí você vai lá na Lei 11.343, 26 de agosto de 2006, tem lá essa questão de transformar a questão das drogas em... Você viu isso na lei, não viu? E transformar em matéria do currículo, no currículo escolar. Por que nós não temos essa matéria? Porque não se pode, de acordo com a nova ideologia, não se pode mais proibir ninguém. Como não pode proibir, gente? Proibir meus filhos usar droga a vida inteira e apanhar porque usaram droga e deixar de usar na marra. E hoje agradecem a mãe que tiveram. Você entende? Então esse negócio de você ver o seu filho se metendo em drogas e você deixar, olha, o professor deixa, tá usando, não tá dando problema. Como não tá dando? Não tá dando por enquanto, vai dar problema. Vai dar problema. Por que vocês acham que essas manifestações não pacíficas, manifestação não, essas arruaças, esses bandaleiros que estão na rua quebrando coisas, por que vocês acham que eles se transformam em bichos, em anarquistas? Vai lá investigar se não estão usando droga.
Vai lá investigar se eles não usam maconha, se eles não usam álcool, porque é inexplicável um ser humano que começa uma manifestação bonitinho, de repente está quebrando tudo. Vai investigar o que faz, o que desencadeia essa loucura nesse ser humano, essa histeria coletiva de quebra-quebra. Drogas. Então a droga afeta o sistema nervoso central. Tem as drogas perturbadoras, as drogas excitantes, as drogas depressoras. Todas as drogas, sejam cigarro, álcool, lista ou ilícita, nem estou colocando em questão. Todas, elas causam transtorno de algum tipo no ser humano. E é esse transtorno, dependendo da comorbidade associada, alguma doença que ele já tenha, a droga só vai potencializar, a droga só vai piorar. Isso explica um colega meu nunca ter usado droga na vida, cheirou cocaína porque estava em depressão, teve um surto psicótico, chegou em casa, tentou violentar a irmã e a mãe matou o filho. São casos assim absurdos. Se eu escrevesse um livro dos 586 pacientes, todos os absurdos acometidos por pessoas que usam maconha e que usam a tal da cocaína e o álcool. O crack a gente nem fala, né? Porque o crack todo mundo sabe onde chega o ser humano. O que estão fazendo lá na Cracolândia? Ninguém consegue resolver o problema da Cracolândia. Se pelo menos o governo tivesse menos preconceito contra os religiosos e aproveitar da Cristolândia. Vocês conhecem Cristolândia aqui em São Paulo? Cristolândia são igrejas batistas e outras também, que lá na Cracolândia eles têm uma igreja, então eles recebem os usuários de crack, eles tentam convencer, fazem um trabalho muito melhor que governo, que psicologia, psiquiatria, que tudo. Eles trazem, levam para a igreja, dão banho, dão comida e tentam convencer essas pessoas a se internarem e levam para internamento. Algumas pessoas não querem se internar e quando a pessoa está em estado degradante, ela tem que ser internada involuntariamente. Porque ela não quer, vai xingando, brigando, só que chega um momento, depois de uns 2, 3 meses, que ele vai cair em si e ele vai gostar de estar ali. Ele vai gostar de estar ali. Por que nós não conseguimos tirar tantas pessoas das drogas? Porque não há vagas nas comunidades terapêuticas, não há apoio nas comunidades terapêuticas, porque quem faz trabalho de dependência química, de tratamento, de prevenção, enfrentamento, faz sozinho, como todos nós fazemos sozinhos, né? Nós estamos aqui porque estamos todos sozinhos. É um grupo de voluntário, sem a ajuda do governo, mas o governo poderia olhar para essas instituições que já existem e poderia fazer alguma coisa, mas não pode. Para encerrar, por que não pode? Porque há um tal de um conselho de psicologia do qual pertenço, que levou na ONU, ou um documentário que eles fizeram, dizendo que as comunidades terapêuticas são um lugar de tortura e segregação. Quando eu estive nesse seminário quando eu estive nessa audiência pública para lutar pelo internamento compulsório, e nós ganhamos, eu convenci todos os deputados a votarem a favor do projeto, então existe sim lei para internamento compulsório. O vice-presidente da época disse assim, porque as comunidades terapêuticas é um lugar de tortura e segregação, e passou um videozinho, e tinha uma comunidade terapêutica lá atrás. E eu reparei, sentada do lado do deputado, até o Feliciano que estava presidindo, e cochichei no ouvido dele e falei, você está vendo o que esse homem está falando? Ele falou, tô, Marisa. Absurdo o que ele está falando. Eu falei, olha a cara dos usuários, dos internos dessa comunidade que estavam lá atrás, uns 15. Estão chorando, eles diziam, é mentira, mas tinha que ficar em silêncio. E o Feliciano, como presidente da mesa, pedindo para ficar em silêncio. Eu estava sentadinha com uma palestra prontinha, que nem eu fiz aqui. Aí falei tudo ao contrário, né? Está escrito aqui. Aí eu peguei e falei, me dá o microfone. Ele falou, você vai falar sentada? Eu não é nada. Peguei o microfone, fui ali à minha direita e falei assim, tem algum delegado aqui? Levantou 2 deputados delegados. Eu queria dar voz de prisão ao vice-presidente do conselho, porque ele é conivente com crime de tortura, e crime de tortura é inafiançável. Tem 2 policiais aí, né? Pra me dizer, não é? Crime inafiançável. Porque se o senhor conhece comunidade terapêutica que comete crime de tortura, na hora o senhor tinha que denunciar. Se o senhor não denunciou, o senhor é conivente. Então, mandei prender o cara lá. Não é que eu posso mandar prender pessoa? Foi um caos. O Feliciano me puxava doida sempre. Eu falei, não, é isso aí mesmo.
Aí o rapaz disse, você é um desserviço para a psicologia. Eu falei, o senhor é um desserviço para a humanidade, onde já se viu tratar as comunidades terapêuticas, que é as únicas políticas que a gente tem, bem ou mal as únicas que nós temos, e o Conselho quer acabar, está um movimento muito grande para destruir as comunidades terapêuticas, e aí o Parlamento Livre poderia a gente entrar e discutir sobre comunidades terapêuticas, que lutam muitas vezes sozinhas. O que é a minha sugestão, e foi dada a sugestão e foi aceita até nesse projeto CRA que é possível vencer, nós temos que reunir as comunidades terapêuticas do Brasil inteiro, cada um dos seus estados, como nós fizemos lá em Curitiba, e nós temos que ensinar as comunidades terapêuticas. Eu me especializei em programa terapêutico, então eu chego numa comunidade que não tem nada, eu invento um programa terapêutico da hora que eles acordam até a hora que eles vão dormir. Os caras ficam por aquilo, tanta coisa tem que fazer, eu invento coisa, de acordo com a possibilidade, porque a gente sabe que as comunidades da Maria não têm essa possibilidade. Mas nós fizemos isso em Curitiba, então bolamos um curso para treinar, capacitar, a palavra certa é essa, capacitar as comunidades terapêuticas, e mudamos até a RDC lá das comunidades terapêuticas, também influenciei desde o começo essa mudança para ficar um pouquinho mais leve, porque era tratado comunidade como clínica. Isso é um absurdo, quem não entende de nada de política, não consegue fazer política pública séria e honesta. Como que você vai pegar uma comunidade terapêutica e que para ela numa RDC igualzinho a uma clínica, sendo que ela não tem condições e ela nem tem psiquiatra lá para ficar dando medicamento, tanto que é uma comunidade terapêutica. Então nós fizemos toda uma rede das CTs, essa rede das CTs que foi levado para o governo federal, e foi uma ideia lá de Curitiba, e eu participei desde a primeira reunião, dando as ideias para a gente fazer esse movimento. E esse movimento tinha que ser feito no Brasil inteiro, porque se as comunidades estivessem legalizadas, sim, através dessa nova lei, dessa nova RDC, ela poderia pleitear verbas para internar as pessoas. Ela tem que ter um tanto X de vagas sociais e outro de particular. Tem isso e ninguém sabe, ninguém viu. Teve um dinheiro que foi para Curitiba e teve que voltar, 1.800.000. Tivemos que mandar de volta, porque as comunidades não estavam preparadas para receber o dinheiro. Certo, gente? Vou parar que já encerrou minha fala. Estou aqui para responder perguntas. Não falei nada do que eu escrevi para vocês, mas peguei o gancho da Bia e falei, a gente vai construindo, né? Tá jóia. Alguém tem alguma pergunta? Vamos fazer democraticamente, então. Uma na frente e uma atrás, pode ser? Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, sobre bases fisiológicas, né, e efeitos colaterais da maconha. Eu estou perguntando especificamente do SMC, por exemplo, que os liberacionistas falam, medicinal, só que, pô, peraí, né? Potencializa a doença psíquica? Eu quero que você desse seu comentário a respeito. É o que eu falei. Toda droga, toda substância que entra no organismo, em contato com o organismo, modifica uma ou mais funções, é droga. As drogas, tanto o álcool como a maconha e as drogas ilícitas, e tem drogas piores, e piores que a gente fala é efeitos, né? Mais negativos, menos negativos. Não tem esse negócio de efeito positivo, esquece isso. Isso não existe, é uma baboseira, uma mentira. Elas causam danos e às vezes irreversíveis no cérebro. Elas causam. Então, esse negocinho aí de militante ficar dizendo, pega lá um TCC de algum militante ativista da maconha. Aí ele está estudando, ele resolve fazer um TCC. Aí ele coloca essa besteira lá como uma pergunta no TCC. Aí ele não concluiu nada, aliás, ele concluiu que isso tudo é mentira. Só que daí os militantes pegam esse TCCzinho aí, e pegam essa frasezinha e colocam como a verdade absoluta e vão passando para frente. É isso que eles falam. Nenhuma droga, por isso que o nome é droga, nem medicamento controlado por psiquiatra, pelos médicos, nenhuma droga faz bem para a saúde. Elas são usadas para aliviar sintomas. O que faz bem para a saúde é a natureza. Aí você fala, a maconha faz parte da natureza, né? Deus criou a sementinha. Então, de repente, dentro daquela maconha, Deus criou o canabidiol para aliviar a doença. Deus criou uma substância para aliviar a doença, não para você fumar com o cigarrinho do capeta. Porque a partir do momento que você acende, você fuma, elas se transformam em inúmeras substâncias tóxicas que entram no seu organismo e desequilibram totalmente.
Então, a maconha, que todo mundo achava que era a droga mais leve, não é. E hoje em dia o THC da maconha é muito pesado, não é como as drogas dos anos 70. Então, ela é totalmente diferente. O uso, a situação, até econômica, até social, até psicológica das pessoas. A pessoa usa a droga de acordo com uma motivação. Então, nós não sabemos quem é essa pessoa, nós não sabemos o histórico de vida dela. Adolescente, por exemplo, usa droga para quê? Ele usa droga para sair de uma situação de conflito. Então, ele entra no mundo de prazer, da qual o corpo dele não está acostumado, não tem estrutura psicológica, porque ele ainda está em formação, e aí entra o sistema nervoso, vai se formando junto com a droga, desequilibra totalmente. Por isso que nós temos tantas jovens doentes, tantos jovens sem julgamento, noção de julgamento, senso crítico, tudo é baixado com a droga. E se eu tenho meu senso crítico rebaixado, se eu tenho a minha noção de julgamento rebaixada, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Então não tem esse negócio, quando alguém fala pra você, porque a droga faz bem, bem não faz nenhuma, aí pega lá, dessa droga, qual é a substância que está em estudo, para que exatamente? Para câncer e fase terminal, faz bem para câncer, cura câncer. Onde isso? Que uma droga pode curar câncer, uma droga dessas fumada não pode, mas pode aliviar sintomas de dor? Não discuto que não. Então a gente tem que saber isso também, porque eu não vou deixar uma pessoa ali morrendo de dor, sendo que essa pessoa pode usar uma substância de uma maconha, ou de uma cocaína, ou de qualquer outra droga, e aquilo aliviar aquele sintoma. Não é uma questão moral quando nós falamos de droga. Tire isso de você. É uma questão lógica, de saúde mental. Legalizar drogas não vai diminuir os efeitos que ela causa. E ela só causa efeitos ruins. Foi feita uma revisão de 78 artigos falando de psiquiatria, envolvendo a questão da maconha. E foi comprovado cientificamente, não tem como voltar atrás, desencadeia sim esquizofrenia, destrói neurônios sim, causa crise motivacional sim, é responsável por surtos, psicoses sim. Por que eu vou usar? Porque eu quero ter um momentinho lá de felicidade. Vai praticar esporte, vai correr, não é? Que é bom? Eu já estou começando. Além de emagrecer, já perdi 6 quilos, olha que eu estava gorda, né? Emagrece, faz bem para a saúde. E o que a droga faz? Ela trabalha no cérebro, no sistema cerebral de recompensa. Então há uma descarga muito grande de adrenalina. Então a pessoa fica feliz, esgota a depressão. E essa depressão a pessoa pode matar, se suicidar, se acabar. E isso com maconha. Mas eu fumo maconha, não sei o que, não aconteceu nada comigo. Continua fumando. Aí fuma 10, 12 cigarros por dia. Uma hora você vai conseguir. Né? Tanto é verdade que os próprios maconheiros, canabistas, para não ofender, fazem redução de danos. Tem um site deles, Grow Home, uma coisa assim, só maconheiro entra, eu tô lá, tá, gente? Eu sou esperta, falei a linguagem dos maconheiros e consegui entrar. Então fico sabendo que de tempos em tempos eles fazem uma redução de danos. Ou seja, eles ficam sem fumar maconha, eles tomam até fazer uma comida especial, exercício físico, para reduzir os danos, para poder recuperar o corpo, a mente, para poder fumar de novo. Pra quê, gente? Vai comer, fazer esporte, curtir a natureza. Tá bom? Alguém mais? Tem mais uma aqui atrás. Bom dia a todos. Eu sou o padre Boanerges Valdemar Bueno. Eu sou capelão numa clínica, não é clínica, é uma comunidade terapêutica em Cosmópolis, chama Ebenezer, um desafio jovem. E lá recebemos somente internações voluntárias. Já no Instituto Primavera de Valinhos, pode ser também a internação compulsória. E não é uma pergunta, mas em concordância com o que a doutora Marisa Loba falou. Eu não errei o nome. Lobo. Não, a senhora é uma loba. A senhora é uma loba. A senhora é a chefe da matilha. E eu tive o privilégio de, nessa Cristalândia, em 2015, celebrar uma missa dentro lá
Cracolândia. O pessoal da pastoral da sobriedade não quis ir, o pessoal dos moradores de ruas também não foram, a minha congregação aceitou o desafio e nós fomos lá. Eu fui lá também. É um verdadeiro circo de horror. A degradação, o degrau mais baixo ou mais alto da degradação humana. E os jovens inteligentes param de usar a droga, até o Rivotril à noite e o Lexotan de manhã, Sim. quando descobre que a maior loucura deste mundo é ficar de cara limpa. Obrigado. Mas é verdade, gente. Se vocês tiverem oportunidade de irem até a Cracolândia, vocês vão ser acometidos de uma revolta tão grande. Então, quando inventam essa historinha de não pode mexer, deixa lá, o ser humano tem que ficar onde ele quer, o ser humano tem que ficar usando droga. Você acha que o ser humano quer usar droga? Ele não teve a oportunidade de estar ali viciado, agora não tem mais jeito. Muitos começaram assim, por farra, lutando pela liberação, em festinhas, e estão lá. Tem duas pessoas usando drogas, os dois. Um não vai viciar, vai continuar a sua vida, vai parar e tudo bem. O outro vai, porque a droga, ela fixa na pessoa conforme as comorbidades que a pessoa tem em história de vida. Então ela segura mesmo, ela escolhe a pessoa que tem uma história de vida triste, você já sabe quem é essa pessoa. Então quando uma pessoa oferece droga para duas, você vai ver, é 50% o cálculo. Um vai se livrar e o outro não vai se livrar. Um só vai perceber mais tarde que está viciado. Ele diz, eu paro quando eu quiser. Tem 60 anos e está fumando maconha. Como assim nunca quis parar? E sempre do mesmo jeito, sempre andando mal. Não vou falar assim porque a gente está, né, no Facebook, então é perigoso até alguém se ofender. Mas a pessoa totalmente atrasada na vida dela, lá nos anos 60, do Woodstock, lá nos anos 60. Não progride, não vai, emocionalmente abalado, é idiotizado mesmo. E acha que só usa porque ele quer ter controle. Mas aí se ele faz o desafio de parar de usar, como eu já fiz com maconheiros, assim, então tá bom, essa semana você vai ficar sem usar. Nossa, a pessoa entrou numa fissura doida. Aí percebeu que era viciado em drogas. Então a gente tem que ter essa certeza que droga vicia e faz mal, não é oba-oba. A gente trabalha no aqui e agora, a psicologia trabalha muito aqui agora, agora. Não, nós temos que pensar nosso futuro, nosso amanhã, temos que pensar que nós estamos aí com uma geração de jovens que estão usando muita droga e nós temos que fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer nas escolas? Motivar os jovens a entenderem esse risco e não quererem usar droga. Eu sou adepta daquele que tem, do convencimento. Você convenceu o jovem, isso é a melhor coisa, não é a melhor coisa internamento compulsório. Mas quando está viciado em crack, o cara está lá jogado, o cara não tem iniciativa, perdeu o seu poder de escolha. Aí sim ele precisa que alguém vá lá e interne ele. E isso ainda é muito discutível, mas eu sou uma das psicólogas que me procurou, pode contar com a minha ajuda para internamento. Só que se é só um uso, está começando o uso, eu tento recuperar a pessoa sem internamento. Tanto que eu tenho um trabalho, um curso que eu dou para montar grupos de terapia, de mútua ajuda, para saber identificar o usuário e fica nesse grupo até ele entender que ele tem que se internar. Então eu busco isso. Motivar a pessoa, nós temos que motivar. Agora, quando não tem motivação, ele está roubando, está quase matando, está se degradando, os pais têm o direito, a família, de levar para um treinamento compulsório. E depois, não é que depois de um tempo ele agradece e ele começa a entrar no processo terapêutico por conta própria. Mas ele precisa dessa ajuda. Bom, Okay? em virtude do tempo, tem mais uma pergunta que enviaram via WhatsApp. Da Juliana Tivoli, Belém do Pará. Em matéria na Folha de São Paulo, de 6 de fevereiro de 2017, a enfermeira canadense Liz Evans conta sua experiência com um método de redução de danos. Abre aspas. Esse método que chamamos de redução de danos é sobre aceitar as pessoas e não ajudá-las a ser aquilo que você quer que sejam. Fecha aspas. Como a senhora vê a aplicação do método de redução de danos no Brasil? Eu não acredito que ninguém queira ser um viciado em drogas. Começa por aí. A redução de danos, por exemplo, no Porto, eu até participei, em Santos, no Porto de Santos, olha como eu sou antiga, hein? Antiga nessa época.
em 85, 88, uma coisa assim, de um projeto de HIV. Fui uma das pessoas que participou de uma equipe nacional que ajudava em campanhas e em políticas públicas para HIV. Aí foi feita uma redução de danos como nos potes, porque o índice de contaminação para HIV era muito grande, porque se tomava muita droga injetável. Então, por isso que aumentou muito o índice de contaminação. Aí eles fizeram uma redução de danos, dando seringas para as pessoas. Acho que tem até hoje isso, né? Seringa e camisinha para as pessoas, tá? Uma redução de danos. Nesse caso drástico, achei muito importante. Agora, tem um povo aí de redução de danos que acha que você está viciado em cocaína, fuma maconha para reduzir os danos. Eu não sou a favor disso. Eu não sou a favor de redução de danos. Mas eu confesso que, em Portugal, a redução de danos funcionou para diminuir o uso de heroína, que talvez seja mais dramático do que o uso de maconha. Só que o número de maconheiros aumentou muito. Então, essa questão da redução de danos, de você ensinar na escola, por exemplo, uma criança a passar protetor labial como uma cartilha que nós interceptamos em várias escolas do Brasil, crianças sendo ensinadas a fazer redução de danos. Então, não ensinavam a escola, não ensinava como não usar drogas, por que não usar drogas, ou motivar os jovens para que eles mesmos tomassem posse de sua vida, resolvessem não usar drogas e lutar contra ela. Não se falava que a droga fazia mal para a saúde, pelo contrário, se você quiser usar drogas para não estragar a sua boca, use protetor labial. Para não enrolar cigarro, como é que fala? Fazer canudinho do dinheiro para aspirar cocaína, toca o caninho que a gente dá para você. Para não queimar o seu dedinho, toca o cachimbinho. Essa redução de danos, para mim, é a pior besteira que já inventaram. Para situações muito graves, eu até entenderia, mas eu não entendo você ir na Cracolândia, como acontece, e distribuir cachimbo de vidro para ele não machucar a mão, não machucar o lado. Eu não entendo isso. Redução de danos para mim é pegar um viciado em crack que está lá quase morrendo, levar para um hospital, internamento compulsório mesmo, dar ele a oportunidade de trabalho. Redução de danos para mim é você convencer uma pessoa, como o Dória está fazendo agora, dar emprego para um morador de rua, para que ele não fique na rua, não fique suscetível ao uso de drogas, para que ele entenda que ele possa ter um futuro. Redução de danos é você oportunizar, é você dar qualidade de vida para uma pessoa. Mas a redução de danos é você dar um emprego condicionado a um tratamento. E isso é redução de danos para mim. Agora, esse tipo de redução de danos para mim é uma palhaçada, é uma forma de ganhar dinheiro, tirar dinheiro de trouxa. É a minha opinião. Gostaria de pedir uma salva de palmas de novo para a Maria.